E aí, minha galera? Suave na nave? Vamos que vamos, hein? Estamos aqui no trechão entre Londrina e Bela Vista do Paraíso, sentido Prudente. Estamos aqui na linha Florianópolis Prudente. Vamos lá para mais umas respostas aí. Achei bacana as perguntas do pessoal, hein? Top. Vamos lá pro início do quadro aí, Motora Responde. A primeira pergunta aí que eu achei bacana, teve um inscrito que perguntou, né? Sobre árvores. Achei interessante. Ele perguntou sobre árvores, alguma coisa do tipo. Marcinho, fala os cuidados que a gente deve ter com árvores, né? Algo do tipo. A gente está começando no rodoviário, ele parece, ele falou, ingressando nessa carreira. Vou estar deixando um comentário para vocês acompanharem. E olha o solzinho aí, logo de cara com nós. E ele queria umas dicas, né, sobre árvores. Eu achei bacana a pergunta dele, que isso é uma coisa muito interessante, né? E realmente tem que ter muito cuidado com árvores. Nós que somos rodoviários, pessoal, temos que ter muito cuidado com árvore, principalmente dentro de cidade, né? Lógico, né? Principalmente dentro da cidade, é mais dentro da cidade, né? Quando a gente está passando pela cidade ali, até mesmo quando tem desvios, né? Quando tem desvios também é bem perigoso. Tem que tomar bastante cuidado, né? Tem que ter bastante cautela. A gente, geralmente os ônibus aí, né, são 4,25 metros de altura, né? Eu creio que são os mais altos aí hoje que tem, 4,25 metros. São os DDs e os LDs, geralmente são essa altura. Então a gente tem que realmente ter muito cuidado, né? Onde você vê que tem muita árvore na lateral, muita árvore, joga um pouquinho pro meio aqui, joga um pouquinho pra esquerda, dá uma seta, entendeu? Avisa o carro de trás que você tá desviando de árvores, certo? Não passa beirando aí por causa que tem carro tentando te ultrapassar. Você mostra pra ele ali que você tá jogando um pouquinho pra esquerda ali por causa das árvores, entendeu? E costumo falar que a gente tem que ter visão de águia, né? Visão lá na frente, sempre. Porque você consegue ver, né? Você consegue olhar, observar se tem árvores já com galho caído ali, galho para baixo. Você já consegue desviar, entendeu? Então sempre que você for passar dentro de uma cidade aí, sempre prestar bastante atenção, muita atenção mesmo. E tomar muito cuidado. Principalmente também, dentro da cidade, essas árvores, quando chove, né? Quando chove, as galhas elas pesam um pouco, entendeu? Elas ficam mais pesadas. Então a tendência delas é descer ali 20, 30 centímetros. Tem árvores que descem ali até quase 30 centímetros ali, as galhas. Então às vezes um lugar que você passava já bem perto ali das galhas, quando você passar em dia de chuva, ela vai pegar um pouco, tá? Mas aí que você tem que ter cuidado. Se for galha fina, só folha, não tem problema, não vai acontecer nada com o carro, né? Mas se for galhas mais grossas ali, pontiagudas ali, vai danificar o carro, vai avariar o carro, entendeu? E uma coisa também que a gente tem que lembrar, né? A parte de cima do carro ali, pessoal, é tudo vidro, né? A maioria. Então, além de você danificar, quebrar um vidro daquele ali que não é barato, pode sair do seu bolso, tem a questão das pessoas que estão ali, né? Então, você pode machucar feio uma pessoa, né? Pegar uma galha numa pessoa ali, quebrar o vidro, até cortar a pessoa. Então, o passageiro, né, no caso. Então tem que ter muita atenção e muito cuidado mesmo, né? Então o cuidado que eu falo pra ter aí sobre árvores é visão, meu. É visão. Se você ter visão, se você tá sempre olhando pra onde você vai passar, né, você vai sempre lembrar. Você está com um carro alto, então você esteja sempre atento, sempre visão lá na frente, sempre olhando para onde você vai passar, principalmente dentro de cidade, tá? Fechou? Visão lá na frente. Opa, tem uma árvore ali meio estranha, meio baixa, tem uma galha pontiaguda ali, já vou jogar aqui, ó,
vou dar uma setinha aqui para a esquerda, vou jogar para o meio um pouquinho, entendeu? Se tiver um carro te ultrapassando, não tenta passar junto com ele nessa árvore, entendeu? Freia, segura um pouquinho, deixa ele te ultrapassar e depois você abre para a esquerda e desvia da árvore. Fechou? Não tenta arriscar, não, eu acho que passa, que vai passar, não adianta, entendeu? Esse acho que vai passar aí é a hora que acontece o problema com você. É a hora que você vai pegar ali na árvore ali e vai acabar com a sua viagem. Fechou, meu querido? E é isso. Teve uma outra pergunta aí do outro inscrito aí, né? Perguntando sobre a diferença. Se tem diferença, Marcinho, tem diferença entre o 15 metros e o 14 metros, né? Perguntou. Tem bastante, cara. Tem bastante. Pra quem tá acostumado a trabalhar com um carro aí que não é 15 metros, né? Que não é um quarto eixo, se ele estiver fazendo uma linha ali sempre, ele vai estar acostumado a fazer uma rotatória sempre no mesmo lugar, sempre abrir o mesmo tanto ali, né? Pra fazer essa rotatória. Quando ele pega um 15 metros, ele estranha bastante. Não é que ele estranha bastante, mas ele, se ele não se atentar, ele vai avariar o carro, ele vai pegar vai pegar na guia, vai subir na rotatória, entendeu? Curvas, esquinas, você sempre com 15 metros, você sempre tem que abrir mais. Sempre tem que abrir mais. E aí, para quem não está acostumado com 15 metros, de repente pega um 15 metros, já tem que lembrar, tem que ficar atento, saber que você está com 15 metros, tá? Na verdade, a impressão que dá é que ele tem é muito maior do que o 3 eixos, né? A impressão que dá, porque o ângulo que você tem que abrir é bem maior, né? Ali, o campo que você tem que abrir, né? É bem maior. Então tem diferença, tá? Tem diferença. Uma curva, resumindo, uma curva, uma esquina, uma rotatória que você faz com 3 eixos aí, normal, com 15 metros, você tem que abrir bem mais, tá? Não é absurdo, né, aquela coisa, né, mas pelo menos uns 2 metros a mais ali você tem que abrir, tá? Vai passar com certeza, pode passar com tranquilidade. E se foi essa a pergunta, né? Se foi isso que você queria saber no caso. E no caso assim sobre pilotar o carro 14 de 15 metros, a diferença aí eu já até citei em alguns outros vídeos. A diferença é a estabilidade, né? Estabilidade. Você sente aqui, ó, que você tá com um carro muito mais firme, né? Muito mais firme no chão, ele balança menos nas curvas. Quando você entra com 15 metros, que é o quarto eixo, ele vai inclinar bem menos, né? Vai pender bem menos, vai puxar bem menos, entendeu? Ele fica bem mais estável na curva na hora que você vai fazer a curva, entendeu? Bem mais estabilizado, né, no caso. Certo? Então você sente a diferença sim, né? Ele é um pouquinho mais duro, né? Um pouquinho mais seco também, né? Ele pula mais um pouquinho a mais, né, do que o 3 eixos. Aqui, por exemplo, ó, vou fazer uma curva aqui para a esquerda, né? E aqui um 3 eixos, você não precisa abrir tanto, mas o quarto eixo, ó, eu tenho que jogar a cara dele aqui na frente, ó, já na outra linha praticamente, para mim poder fazer, ó, como é curto aqui, ó, aqui também, ó, eu abro bem aqui para a esquerda, para mim poder entrar para a direita. Porque se tiver uma guia aqui, uma árvore, qualquer coisa, uma placa na minha direita, a chance de eu pegar nela é bem maior se eu não abrir, entendeu? Mas isso é costume, é uma viagem, você já pega o tamanho do carro ali, você já sabe que você tem que abrir um pouco mais, certo?
Mas essa é a diferença do quarto eixo, do 14 para 15 metros. Vamos lá para mais uma resposta aí, né, do inscrito. Teve um inscrito que perguntou se os carros, né, tinha piloto automático disponível. Algo do tipo, ele perguntou. Com certeza, tem sim. Inclusive eu vou ativar aqui para você ver, ó. Quer ver? Aqui na minha mão direita eu tenho um botão de ativar o piloto automático, né? Olha lá, ele apareceu lá pra mim, ó. Certo? E tem um limite também que eu consigo colocar. Depois eu vou mostrar com mais detalhes. E aí que eu testo, tem um mais e um menos. Ele já está ativado o piloto automático, na verdade. Se eu der um clique no mais, ele ativa o piloto automático. Aí eu posso tirar o pé do acelerador. Tirei o pé do acelerador, aí tem um mais e um menos. Eu consigo elevar a minha aceleração, ó. Coloquei a 90 e também consigo diminuir a minha aceleração, minha velocidade. Tem um menos aqui. Certo? Então aqui eu estou no piloto automático, ó. Tô sem os pés, ó. Tô sem os pés, o carro tá indo sozinho, acelerando sozinho. Ó. Olha que bacana. Mas tem sim, tem piloto automático disponível, tá? Do jeito que ele desce, ele vai subir, ó. Vai subir acelerando sozinho. Tô sem os pés no acelerador, ó. Os dois pés soltos. Aí eu quero um pouco menos de velocidade, eu venho diminuindo aqui, ó. Jogo para 80, 86, o tanto que eu quiser. Aí eu capturei. Lembrando que eu pisando dando um clique no freio ou puxando um estágio do freio retarder, o piloto automático é desativado, tá? Ele desativa. Aqui, ó, vou puxar um freio do estágio retarder, ó lá, ele desativou. Já desativou o piloto automático, entendeu?